Prezados ouvintes, no episódio de hoje do nosso podcast RJ em Debate, vamos replicar a excelente live que o deputado Luiz Paulo fez na semana passada com o candidato a deputado federal Chicão Bulhões. Lembrando sempre que a sua participação é fundamental. Sigam as nossas redes sociais através do Facebook Deputado Luiz Paulo, através do Instagram Luiz Paulo_Dep e, claro, através do nosso WhatsApp, que é o 21 9951 45678. Alô, alô pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui retomando as nossas lives, né? Na verdade, faz tempo aí que eu não faço mais lives com vocês. Hoje a gente vai ter um convidado especial aqui, que é o deputado estadual Luiz Paulo Correia da Rocha. Vou esperar ele entrar aqui para se juntar a nós nessa nossa live. Antes disso, um abração aí para o João Rebelo. Abração, João, tem feito um trabalho maravilhoso ali na Zona Norte, região de Cordovil. O João tem sido muito ativo. Um abraço aí para o Cadu, um abraço para o Marcel, para a galera que está entrando. Enquanto a gente espera aí o deputado Luiz Paulo, para a gente falar sobre economia do Rio de Janeiro, falar sobre nossas atuações na Assembleia. Aliás, o Luiz Paulo foi uma grata surpresa quando eu cheguei na Assembleia, né? Eu fui eleito ali naquele primeiro mandato em 2019 para atuar na Assembleia e eu encontrei cabeças que, por mais que a gente não concordasse em vários temas ali, mas a gente tinha muita convergência em muitos deles e era possível trabalhar junto. E o Luiz Paulo é uma dessas pessoas que tinha uma agenda muito clara ali, que tinha um conhecimento grande da parte fiscal do Estado do Rio e que agora também está no meu partido, né? A gente está caminhando junto aí nessa caminhada dessa nova eleição. Abraço, Davi, acompanhando aí de Santa Catarina. Obrigado, meu amigo. Um abraço forte para você. E a gente tem caminhado agora com esse projeto e um projeto que continua sendo de recuperação do Estado do Rio de Janeiro, né? Eu fiz um trabalho junto ao prefeito Eduardo Paz durante esse 1 ano e 5 meses em relação ao desenvolvimento econômico da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro representa metade do PIB do Estado do Rio de Janeiro, né? Então a cidade do Rio de Janeiro é muito importante para o sucesso do Estado do Rio como um todo. E agora é hora da gente continuar conversando sobre o Estado e a necessidade da gente fazer aqui as mudanças necessárias e o trabalho estruturante necessário. A gente fala de trabalho estruturante, parece um negócio muito distante da vida das pessoas, mas na verdade faz uma diferença muito grande quando a gente faz as mudanças necessárias, que na verdade vão para a ponta, que fazem diferença em transporte, saúde, educação, segurança. E quando a gente faz o dever de casa correto, é que a gente realmente consegue fazer a diferença. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar o Luiz Paulo, peraí. Deixa eu ver aqui que eu acho que ele já se juntou a nós. Opa, tá aqui, ó. Epa, achei e depois errei. Caramba, galera. Apesar de eu defender muito a nossa agenda aqui de inovação e tecnologia, a vida inteira eu não fui uma pessoa extremamente tecnológica aqui. Eu sempre tive as nossas dificuldades. Opa. Grande deputado Luiz Paulo. Boa noite, Chicão. Prazer estar aqui contigo na sua live. Poxa, o prazer é meu, Luiz Paulo. Como é que você tá? Tudo bem? Chicão, estamos... Inovação e tecnologia. Eu não fui uma pessoa extremamente tecnológica. Estou me ouvindo aí na sua... Eu acho que a nossa internet está atrasada. Chicão. Prazer estar aqui contigo na sua live. O prazer é meu, Luiz Paulo. Chicão, estamos... Ih, pronto, Luiz Paulo, peraí. Luiz Paulo saiu, mas vai voltar. Peraí, pessoal. Vou tentar convidar ele de novo aqui para nossa live. Que a gente estava com a internet meio mais ou menos aqui. Vamos vencer essa dificuldade operacional aqui. Mandei o convite aqui para ele. Bom, galera, enquanto vocês estão aí, tô mandando um convite aqui para o deputado Luiz Paulo. Enquanto vocês estão aí, eu vou reativar aqui os comentários para a gente poder trocar uma ideia. Se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, enquanto a gente vai esperando o deputado Luiz Paulo. Aqui, entrou de novo. Luiz Paulo, está me ouvindo? Muito bem, Chicão. Muito bem. Eu tô... Bom, eu tô lhe ouvindo bem. Agora estamos conectados.
Isso. Tudo bem com você? Chicão, resistindo como sempre, né, Chicão? É importante. Eu estava aqui falando, Luiz Paulo, como para mim foi uma grata surpresa te conhecer na época da minha primeira eleição lá de deputado estadual em 2019, em que eu cheguei na Assembleia, aquele momento neófito ali na política, começando naquele momento, e ver pessoas como você que já estavam ativos há bastante tempo, principalmente em questões fiscais, de economia do Estado, que eu pude participar de algumas CPIs, uma delas presidida por você, que foi muito importante, foi a CPI da crise fiscal do Estado do Rio de Janeiro, que acho que foi um dos temas aí, que é um tema que, na verdade, ainda está vivo no Estado, né? Você não quer comentar um pouquinho dessa CPI para quem não conheceu, desse diagnóstico da situação fiscal do Estado? Tem muita gente que me acompanha aqui que se importa bastante com esse tema, acho que ia querer saber um pouco dessa parte, porque o pessoal escuta a recuperação fiscal, é um negócio muito distante, é um tema difícil de entender por que isso afeta a nossa vida de fato. Então, assim, por que essa responsabilidade fiscal é tão importante? Ô, Chicão, quando nós, né, fizemos a CPI da crise fiscal, isto era o ano de 2019. Temos que lembrar que em 2017, setembro de 2017, o Estado entrou no regime de recuperação fiscal. E por que ele entrou? Porque o Estado estava quebrado. O que representa o Estado quebrado? Ele arrecadava menos do que gastava. E estava tão quebrado que não conseguia nem pagar a folha de pessoal. E por que não pagava a folha de pessoal? Porque, primeiro, ele deixou de pagar o serviço da dívida à União. O Estado tem um montante fortíssimo de dívida com a União, uma dívida de dívida geral que vai a 182 bilhões, com a União aproximadamente 142 bilhões, o Estado não estava pagando o serviço da dívida, isto é, uma pequena parcela mais a correção monetária e o juro. E o juro era muito forte, né? Porque a correção monetária era, à época, até 2013, era IGPDI mais 6% ao ano, e de 2013 passou a ser IPCA mais 4% ao ano. Então, como o Estado não tinha como pagar o serviço da dívida, a União promovia o que a gente chama na linguagem técnica os arrestos, isto é, ia nas contas do Estado e pegava o dinheiro. Se o Estado já estava numa situação dificílima, desorganizou todo o cash flow, quer dizer, todo o fluxo de pagamentos, e o Estado quebrou. Então, em 2017, ele entrou no regime. E nós fizemos a CPI em 2019, quando já iniciava-se o segundo ano do regime. Cumpri lembrar que o regime era de 3 anos, né? Renováveis por mais 3. E nesse primeiro ano nós fomos fazer a CPI da crise fiscal para saber e entender se o Estado teria receitas para sair desse buraco que ele estava metido. Porque as despesas estavam claras e definidas no orçamento, que eram os gastos em educação, em saúde, segurança pública, enfim, todas as políticas públicas que o Estado abraça. Mas as receitas continuavam muito deficientes. E as grandes receitas do Estado são as receitas, primeiro, as tributárias. Receita tributária são as receitas oriundas dos impostos. O maior imposto do Estado, e você é um especialista nisso, Chicão, é o ICMS, mas ainda tem o IPVA, que é o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor, e ainda tem o ITD, que é o Imposto sobre Transmissão e Doação. Aliás, Luiz Paulo, posso fazer um parêntese? Que eu acho que é legal, Claro. que o pessoal que está assistindo às vezes não sabe. O pessoal que está assistindo aí, o deputado Luiz Paulo foi o autor da lei, que eu achei maravilhosa, porque eu era uma das pessoas que detestava aquela obrigatoriedade de vistoria ali dos automóveis, Luiz Paulo. Você foi o autor da lei, que você falou aqui dos impostos sobre veículos. Eu lembrei desse tema, que é um dos temas
que para mim não fazia o menor sentido eu ter que levar o carro todo ano lá obrigatoriamente para fazer aquela vistoria. Queria que você dissesse um pouquinho disso aí também, que a galera que está nos assistindo às vezes não sabe quem é o autor da lei, mas nesse caso aqui é o deputado Luiz Paulo, que ajudou a desburocratizar e simplificar esse sistema todo aí de levar o carro lá e que dava uma dor de cabeça para todo mundo, né, Luiz Paulo? Chicão, eu te garanto que ainda aumentou a arrecadação. Por quê? É. Qual era a lógica perversa, burocrática do Estado? Ele determinava que todo cidadão fizesse vistoria anual do seu veículo. Qual era o objetivo? A segurança ambiental, para ver se o volume de monóxido de carbono estava emitido pelo veículo estava dentro das normas, e a segurança veicular para ver o estado de conservação do veículo. Mas para você fazer a vistoria, ele exigia que você tivesse com IPVA em dia e mais as multas pagas. Olha, o cidadão prestador de serviços, morador de São Gonçalo, da nossa Baixada Fluminense, principalmente pedreiros, carpinteiros, eletricistas, né, que têm o seu veículo não só como transporte, mas como também o seu escritório, onde ele leva os seus equipamentos para prestar o serviço, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Quem saía da Baixada passava pela Dutra, o seu carro era parado por uma blitz, as famosas blitz, ou o cidadão tentava dar o famoso e inescrupuloso jeitinho, ou tinha seu carro apreendido. Se seu carro fosse apreendido, ia para o depósito. Ora, se ele não tinha dinheiro para pagar o IPVA, para fazer a vistoria, como é que ele ia pagar o depósito? Acabava perdendo o veículo. Isso é uma pancada nessas classes prestadoras, nessas categorias prestadoras de serviço, e também uma pancada na economia, né? Então, na hora que a gente fez o projeto de lei, que demoramos 7 anos tramitando para aprová-lo, terminando com a obrigatoriedade dessa correlação, isto é, desvinculamos e, por via de consequência, a própria vistoria deixou de ser uma exigência obrigatória anual. A vistoria passou a ser uma possibilidade de ser feita aleatoriamente, só e somente por agentes do Detran. E isso, evidentemente, quem já devia IPVA, associado a um novo projeto, Chicão, que a gente fez, chamado Recupera IPVA, onde esse IPVA foi parcelado, foi colocando esse IPVA em dia, e com isso também aumentou a arrecadação. Então, esse foi um momento, eu te garanto, de bastante êxito do nosso mandato, porque era um entrave para todos. E um erro. Outro dia eu dei até um exemplo, e você estava junto comigo, eu dizia assim, olha, imagine no município da capital, ou qualquer município, tem uma tormenta, chuva demais, uma encosta nos fundos de uma casa, começa a ficar instável, desaba, se chama Defesa Civil. A Defesa Civil chega lá. O senhor pagou o IPTU, o cidadão não está atrasado, então não posso fazer a vistoria. Isto não tem nenhum propósito. Então, foi um pouco essa história, a história do fim da vistoria. Esse exemplo que você deu, muitas vezes a gente fala aqui em desburocratização, né? Desburocratizar parece uma palavra distante, mas esse exemplo prático que você deu, justamente facilitar a vida da pessoa para ela conseguir pagar os seus impostos, se formalizar e cumprir a norma, é justamente o papel dessa desburocratização que, na verdade, ela vem para incluir e facilitar a fiscalização das pessoas que estão no seu dia a dia. Outro exemplo, você mencionou dessa lei, dessa mesma lei, essa questão de ter um agente do Detran fazendo a fiscalização, né? E não necessariamente um órgão policial, porque isso era muito delegado também para os órgãos policiais. Era legal falar um pouco sobre isso, porque muita gente ainda é parada nessas blitz, às vezes, e nem sabe quais são os seus direitos, por exemplo, em relação a essa fiscalização na rua. Quer dizer, quem pode fiscalizar o quê? E essa é uma lei proposta por você também, não é isso? Exatamente, porque cabe à Polícia Militar, né,
fazer blitz. Blitz de segurança pública. A Polícia Militar tem autoridade de parar um veículo para verificar se esse veículo está transportando algum bandido, arma de fogo não legalizada, cocaína, maconha, enfim, drogas de uma maneira geral, dinheiro irregular, né? Isto é uma blitz de segurança pública. A Polícia Militar não tem autoridade legal para fazer blitz, para verificar segurança veicular. Se o paralama está amassado, se tem um farol queimado, isso não é tarefa da Polícia Militar. Por lei, quem tem que fazer isso é o agente de trânsito do Detran, que, claro, pode ter apoio pessoal de segurança da Polícia Militar, mas é uma atividade específica do Detran. Então, muitas vezes, propositadamente ou não, agentes da Polícia Militar começam a querer fazer vistoria de segurança veicular, apreender veículo, etc, etc. Estão agindo contrário à lei. Recentemente, Chicão Bulhões, eu oficiei ao Ministério Público, que deve fiscalizar a atividade policial, fazendo essa denúncia. O Ministério Público oficiou a Polícia Militar. E o comandante-geral lá afirmou ao Ministério Público que eles cumpriam a lei, que vistoria de caráter de segurança veicular, eles podiam dar apoio, mas quem tinha que fazer é o Detran. Então, a gente tem que ficar de olho para que a lei seja cumprida de fato. O Estado não pode, e eu acho que isso é um dos fundamentos do teu mandato no Parlamento Fluminense, não cabe ao Estado criar dificuldade ao cidadão. O Estado tem que ser facilitador, né? E não criar dificuldades, muitas vezes, quiçá, né? Criar dificuldades para depois vender facilidade. Isto é inadmissível. Exatamente. Quando a gente fala... E aí, falando um pouco também da origem do nosso tema aqui econômico, a gente trabalhou bastante, aí você... enquanto eu estava como secretário ali, me acionou muito sobre a lei do 5G, né? Que a Assembleia Legislativa do Rio aprovou também essa legislação do 5G, que para quem está nos acompanhando aqui e nos acompanha também, sabe da importância que a gente tem dado para transformar o Rio de Janeiro como capital da inovação e tecnologia do país. A gente estabeleceu, junto com o prefeito Eduardo Paes, o prefeito nos provocou muito para ter um norte de planejamento para a cidade, e a gente entendeu que a cidade tem vários instrumentos aqui, o IME, o IMPA, Instituto de Matemática, FGV, PUC, o FRJ, o UERJ, Rural, a gente forma muita gente boa, então a gente é capaz de produzir ciência, temos a Fiocruz aqui, mas os nossos dados mostram que a gente ainda transforma essa ciência toda pouco em negócios. Então o grande norte que a gente estabeleceu era isso. E o 5G é um dos temas muito importantes de desenvolvimento, porque vão puxar essa agenda, né, com uma internet mais rápida para que as pessoas possam ter os seus investimentos, startups, para que as pessoas possam fazer mais lives, fazer, enfim, tocar o seu dia a dia. Você propôs essa legislação no Estado, que foi importante para a Câmara dos Vereadores aqui regulamentar, e a gente lá como Prefeitura do Rio poder regulamentar também. Agora já está valendo essa nova legislação do 5G aqui na capital, que é muito importante, que vai começar a implementação das antenas de 5G aqui na cidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Poscão, eu uma vez estava no período da pandemia e eu estava participando de uma live lá no Fórum de Desenvolvimento Econômico da Assembleia e tinha um pessoal da Anatel falando sobre a licitação que eles iam fazer, né, para trazer para o nosso país a tecnologia 5G, que é uma internet de altíssima velocidade, né? E eu vi aquela live e, ao mesmo tempo, eles relatavam, ainda em 3G e 4G, a grande dificuldade que ele tinha nos mais diversos municípios de instalar as antenas, que muitas vezes um pedido de instalação de uma antena na Secretaria de Urbanismo local, né, em cada um dos nossos 92 municípios, podia levar 2, 3 anos. Isso
em termos de tecnologia de internet, é inadmissível. E que essa tecnologia precisaria de antenas de menor porte e repetidores de sinal que caberiam em postes, banca de jornais, enfim, nos equipamentos urbanos. Aí eu entrei nessa discussão, falei assim, que tal a gente propor um projeto de lei mostrando o fato que a tecnologia vai chegar e colocando um anexo, uma proposta de legislação urbanística que os municípios possam adotar e acelerar todo esse processo de licenciamento, visto que faltava menos de 2 anos para que houvesse a licitação. E eles acharam a ideia boa. Aí nós construímos, junto com esse pessoal da Anatel, com o pessoal da Abrintel, que é a Associação Brasileira de Telecomunicação, um projeto, um roteiro de projeto de lei absolutamente técnico, feito a muitas mãos. Apresentamos o projeto de lei, ele foi aprovado, e a gente oficiou as 92 prefeituras o encaminhamento. Aí começou uma corrida importante nos municípios para ter legislação específica. Foi o momento também que lhe procurei, você estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com um projeto que a cidade do Rio de Janeiro teria uma função muito grande nessa área de tecnologia, né? E a internet seria um fundamental. Também se discutia naquele momento a necessidade imperiosa de você avançar com internet, tecnologia, nas escolas públicas, de uma maneira geral, na rede de saúde também, nos postos, etc, etc. Então, nós conversamos sobre isso, você tocou essa questão aqui na nossa capital. Mas outros municípios também produziram, Campos, Teresópolis, e depois até esse projeto de lei, que virou lei, essa proposta, foi adotada em outras unidades federativas. E nós vamos ter aí a satisfação de agora, nesse mês de agosto, que se aproxima, possivelmente a capital aqui, o Rio de Janeiro, ser abençoada aí com a tecnologia 5G, que já começou por Brasília. E Luiz Paulo, assim, somando a isso, com essa parte, aí a gente pode entrar um pouquinho na parte política da coisa, né? Para quem está nos acompanhando aí hoje, eu e Luiz Paulo, nós começamos em partidos diferentes lá na Assembleia e agora estamos no mesmo partido, no mesmo projeto, somando forças. E para quem está assistindo aí, essa somada de forças é um projeto que tem sido liderado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, para juntar as pessoas, as boas cabeças pensantes aqui do Rio de Janeiro para a gente resolver problemas. Então, pessoas que consigam ter voto, ter voz, ter opinião, porém, que também consigam ter uma capacidade técnica de entender os temas e trabalhar os temas não só dentro das assembleias legislativas locais do Estado, como que também possa ter uma força defendendo o Rio de Janeiro junto ao governo federal, lá no Congresso Nacional, e conectando essas agendas a essas pautas aqui do Rio de Janeiro. Então, falando um pouquinho de política, Luiz Paulo, fala um pouquinho da sua pré-candidatura hoje a deputado estadual. Eu não sei se a gente já pode... A gente já foi aprovado pelo nosso partido, né? Fomos aprovados, tanto o Luiz Paulo para estadual e eu para federal, na convenção do PSD. Confesso que eu não sei mais se a gente pode já se chamar de candidato ou pré. Vamos no lugar seguro aqui, nos chamar de pré. Então, conta um pouquinho aí para quem está assistindo sobre essa tua pré-candidatura aí. Ô, Chicão, veja só. Eu estou no 5º mandato de deputado estadual. Você conhece bem o nosso estado, são 92 municípios, um estado que está sob regime de recuperação fiscal, celebrado agora no último dia 30 de julho, um novo regime de 9 anos e que tem como mote, o único mote, que a União abre concessão para o Estado do Rio de Janeiro, é durante 9 anos não pagar o serviço da dívida. Mas não é nenhum perdão. Durante esses 9 anos vai correr a correção monetária pelo IPCA e ainda vão cobrar um juro anual de 4 pontos percentuais.
Então, a gente vai chegar daqui a 9 anos com uma dívida com a União, possivelmente na ordem dos 240 bilhões de reais. Ora, nos moldes que faz a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e você se dedicou muito também a esse projeto, junto com o prefeito Eduardo Paes, o que a gente tem colocado, o que a gente lutou para que entrasse no regime, para que entrasse também aqui na nossa LDO, na nossa Lei de Diretriz Orçamentária, que já foi aprovada e sancionada, aguardando o orçamento para 2023, que você sabe vai chegar nas casas legislativas todas até 30 de setembro desse ano. Nós queremos retomar, né, aquilo que foi celebrado lá em 1934, depois da quebra da Bolsa de Nova York, que foi em 19, que o sistema capitalista se reuniu e criou o conceito do estado do bem-estar social, em que esse estado de bem-estar social está arrimado na nossa Constituição Federal. Mas o que a gente verifica ao longo dos anos? Que os mais diversos governadores, né, só levado pelo espírito político, começa a definir planos e propostas, mas como fosse aquela partida de futebol antes da profissionalização dos clubes. Vamos que vai dar certo. E não é assim, nem na economia, nem na engenharia, e muito menos no desenvolvimento econômico social. Então, a nossa luta para retomar esse estado de bem-estar social, que hoje está bastante destruído, eu ouso dizer que nós estamos vivendo o estado do mal-estar social. Nós estamos criando a figura daquilo que é o primeiro passo, é ter um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social para o estado do Rio de Janeiro, como já fez a prefeitura no início, nesse primeiro ano da gestão do prefeito Eduardo Paes. Estamos propondo, inclusive, que isso seja um dispositivo constitucional na Constituição do Estado, precedendo o plano plurianual, que é para 4 anos, né? Que é um instrumento hoje já definido na Constituição Federal que precede a LDO e a LOA. E para fazer esse plano estratégico econômico e social, né, de Estado e não de governo, nós contratamos na Assembleia Legislativa, para ficar pronto até 31/12 desse ano, uma matriz insumo-produto, né, que é um programa computacional, né, arrimada num sólido banco de dados, inserindo nesse banco de dados, que basicamente são os bancos de dados do IBGE, mas as notas fiscais eletrônicas do ICMS, para que possa simular também eventos, políticas e planos, né, por setores da nossa economia. O que a nota fiscal eletrônica permite, que você pode agrupá-las, né, por setor de atividade econômica. Então, a defesa desse projeto, né, concomitantemente, nos leva, se isso tudo der certo, sair conforme a gente está planejando, a novas políticas, tanto para a educação, tanto para a saúde, como para a previdência, para a assistência social e para a segurança pública, que é o alicerce desse estado de bem-estar social. E esse novo estado de bem-estar social, que tem que ser reconstruído depois da crise da pandemia, em função de toda essa desestruturação da economia, função da invasão da Rússia na Ucrânia, né? Não pode mais termos um país com 33 milhões de famintos, nem um estado com quase mais de 2 milhões de pessoas profundamente necessitadas. Então, a gente está num buraco muito profundo, né? E é isso que também nos anima, né, a essa nossa pré-candidatura. E você que é muito, mas muito, muito
mais jovem que eu, né? Por via de consequência, sua rede neural está fazendo pilhas e pilhas de sinapses simultaneamente, né? Eu tenho certeza que é projeto similar como esse que você também abraça, porque não há desenvolvimento econômico e social sem planejamento, sem estratégia, sem organização, sem gente capaz, sem funcionário público concursado, qualificado e justamente remunerado, né? Principalmente nessas áreas que a gente fala que são áreas estratégicas. O Estado tem uma função, né? E essa função não carece de ser um Estado gigante, nem um Estado mínimo, mas o Estado necessário. Você viveu recentemente com o secretário e aceitou esse desafio, e eu te parabenizo, renunciando a um mandato, né? Isto é uma raridade na política. Eu sempre digo, Chicão, lá no parlamento, e os deputados ficam me olhando, achando que eu estou blefando. Eu digo, olha, se eu me tornei candidato e me elegi deputado, eu fui às ruas e pedi voto para quê? Para deputado, e não para secretário. Então, eu não tenho nem direito de ser secretário. Eu tenho só direito de ser deputado. E você, por uma concepção não essa, mas guarda a similaridade, você renunciou ao mandato para ser exatamente secretário, né? E viveu essa experiência do executivo intensamente na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que tem um funcionalismo público muito bem qualificado, até porque eu também já fui secretário na prefeitura e vivenciei isso, não na área do desenvolvimento econômico, fui na área de obras, transporte, etc., mas vivenciei isso. Então, isso é o que nos anima, a gente poder pensar um pouco no futuro, ter uma estratégia inovadora, e não como a gente ouve, né? O governador ganha eleição e diz assim, o futuro do Rio é o turismo. Demonstra. Por quê? Qual é o fundamento? Quanto gera de imposto? Quanto gera de emprego? Quanto gera de renda? Aí trinca, quer dizer, não fala nada porque nada disso levou em conta. É uma machologia. Nós vivemos a época, Oscão, da ciência, da tecnologia e da inovação. E não pode haver mais a época da astrologia. A gente até, nesse tema, a gente até aqui na cidade do Rio lançou o Observatório Econômico, né? Então agora tem um site, para quem quiser ver a atividade econômica da cidade do Rio, da capital, tem lá um site que é o observatórioeconômico.rio. Lá tem os estudos técnicos feitos pela Secretaria de Desenvolvimento sobre vários temas. Lá tem também o Índice de Atividade Econômica do município, que foi elaborado pela nossa equipe lá. A gente trouxe uma equipe muito qualificada de economistas, galera com doutorado, mestrado, que desenvolveu um índice de atividade econômica para um acompanhamento permanente isso na cidade. Então, hoje, quem quiser acompanhar tudo isso, ver a quantidade de empregos gerados, a quantidade, enfim, como está o ritmo setorial da atividade econômica, olhar os estudos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento hoje da cidade, pode fazer isso no Observatório Econômico.rio. Até falando sobre isso, Luiz Paulo, eu tive hoje a honra de dar uma aula inaugural para o curso de administração na EBAP, aqui na FGV do Rio, e falei para os alunos ali, principalmente do segundo período, né, muito sobre como a gente pode trabalhar os dados, evidências e essa parte mais racional para vencer a polarização política que a gente tem no nosso país hoje. Quando a gente fala sobre temas, quando a gente debate um tema específico, normalmente a gente consegue, até eu digo, o corpo político consegue até na divergência encontrar convergência de soluções para avançar em alguma pauta importante. E a gente fez isso muito na Assembleia Legislativa do Rio, quando esteve lá. A gente pode até discordar em coisas, porém, vamos discutir isso em cima dos fatos, das evidências, dos dados, do que é trazido de estudo, para que a gente possa ter o mais racional possível uma entrega de política pública que faça diferença
para quem está precisando realmente. Essa ideia da polarização emocional somente, que as pessoas adotam ali os seus ídolos políticos sem essa construção, né, de tema de política pública, do que faz diferença em transporte, em educação, em saúde, na segurança, você acaba polarizando em torno de pessoas e não em torno de programas e ideias, que é o que a gente tenta buscar. A gente sabe que é difícil um pouco nesse momento de internet, algoritmos, etc., falar um pouco sobre isso, mas é que eu acho que a nossa grande saída para a polarização é a gente tentar sempre falar com aquelas pessoas que estão dispostas a dialogar, a concordar e discordar em cima de premissas de mundo real, em cima de dados, evidências e propostas, né? Quer dizer, está muito difícil, por exemplo, hoje na discussão nacional, ou até começando agora a discussão aqui no estado do Rio, dizer quais são as propostas. Né? A gente está aqui, nosso partido, hoje apoiando também a candidatura lá do Rodrigo Neves, né, que foi ex-prefeito de Niterói, que está se propondo ser uma alternativa à polarização aqui, Cláudio Castro e Marcelo Freixo, e de trazer, e a gente tem falado muito sobre isso, de trazer um programa mesmo robusto com as propostas para que a população possa enxergar e possa cobrar também, que não seja um cheque em branco a eleição, que as pessoas possam falar, poxa, olha lá, vocês falaram disso, falaram daquilo, a promessa era essa, a gente gostaria de ver isso aqui funcionando. Então, nossa tentativa aqui, né, de convergir pensamentos dentro de uma força democrática, né, nós aqui defendemos essa força democrática da democracia, do Brasil como um país democrático, um país dentro de uma democracia, de um Estado de Direito, um país que respeita leis, um país que respeita divergências, um país que constrói, e lembrar que muitos de nós, independente das nossas vertentes, no final do dia queremos muito a mesma coisa, queremos poder levar o filho na escola com segurança, queremos poder, enfim, ir e vir com a nossa segurança, queremos poder ter mais oportunidades de trabalho, de emprego, de educação, de renda, de prosperar dentro do que a gente busca para nós, no lugar onde a gente vive, né? De ter uma vida boa, né? Que todo mundo no final do dia está buscando, mas nessa terra aqui, né? Na terra do Rio, nessa terra do Brasil, que é a nossa terra onde a gente nasceu. Então, queria ouvir você um pouco sobre essa questão aí da polarização e do Estado, mas já colocando essa minha opinião aqui, de que eu acho que a partir de dados, evidências e planejamento, né, e temas, eu sempre consegui sair muito dessa polarização quando eu falei de temas. Nós abrimos aqui a nossa live falando de um tema, por exemplo, que você falou da questão lá da lei das vistorias dos carros, de como a burocracia pode, na verdade, afastar mais e a gente consegue, desburocratizando, trazer o cidadão para dentro de um sistema de formalização. Então, assim, tudo isso com temas próprios, em que a gente consegue sempre avançar e sair um pouco desse debate polarizado, que eu acho, pelas casas que eu tenho ido falar, com as pessoas que eu tenho encontrado na rua, as pessoas também estão muito cansadas de brigar até no seu Natal, né? As pessoas passaram a brigar em casa, passaram a ter uma discordância profunda até no almoço com a família, às vezes é marido e mulher, às vezes são irmãos, mas eu acho que uma saída boa é a gente começar a trabalhar esse tema da possibilidade de aumento da mobilidade social, que eu acho que todo mundo hoje está insatisfeito com o sistema. Aquela história que nossos pais nos contaram, né? Se você estudar direitinho, se você tirar nota 10, se você ir para a universidade, você vai ter um emprego bom, você vai se formar, vai ter um bom salário. Isso não está se tornando verdade para muita gente. Isso está gerando muita frustração nas pessoas, porque é aquilo que a gente foi, né, dentro da nossa caminhada ali, das pessoas têm uma expectativa, principalmente jovens, têm uma expectativa. Como é que vai ser o meu futuro no mercado de trabalho, para onde eu vou? E eu acho que essa frustração com o sistema faz com que surjam propostas populistas de destruição de tudo que se tem para tentar encontrar uma solução mágica ainda inexistente para situações complexas e difíceis, ao invés de todo mundo, vamos sentar aqui, vamos meter a mão na massa e vamos conversar. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso também, mas essa é a maneira como eu estou vendo esses movimentos aqui. Ô, Chicão, eu basicamente concordo contigo. Já deve ter ocorrido de pessoas lhe perguntarem, como constantemente me perguntam, pô, Luiz Paulo, não sei como é que você aguenta aquele parlamento, ali tem de tudo. Eu digo, olha, eu, quando fui para o parlamento, eu interiorizei que eu tenho que procurar conviver, primeiro, com o melhor de cada um. Com o melhor de cada um. Segundo, tentar ver quais são os pontos de convergência.
E você começou exatamente falando dos pontos de convergência. Então, quais são os pontos que nós convergimos? Somos defensores do Estado democrático de direito. Eleições livres, democracia, liberdade, interesse coletivo, respeito à individualidade, enfim, sabendo que a sociedade tem diversos agentes, cada um com a sua função. Isso é o respeito e respeitando as instituições. O primeiro, defensores do Estado democrático de direito. Segundo, sermos republicanos, na acepção da palavra república, res pública, a coisa pública, isto é, respeitar o erário. O que é respeitar o erário? Erário é sinônimo de recursos públicos. Recursos públicos que vêm dos impostos pagos pelo cidadão, que não pertencem aos poderes, pertencem ao cidadão. Os poderes o administram. Então, é se comportar com dignidade em relação ao erário. Terceiro, querer, de fato, que esse Estado inclua nos seus orçamentos os menos favorecidos, porque esses que precisam, de fato, da proteção social. Ora, se dentro desses princípios já começam a surgir diversos projetos que podem nos unir, como melhorar a qualidade do gasto, melhorar a arrecadação sem necessariamente aumentar a carga tributária, melhorando a máquina arrecadatória, fazendo com que ela seja mais qualificada. Ora, então, se você condiciona, qualifica melhor o gasto público e consegue aumentar a receita, você, através de um funcionarismo público concursado, qualificado e justamente remunerado, você tem que dar absoluta prioridade às políticas de educação, saúde, segurança pública. E daí deriva necessária e obrigatoriamente as políticas previdenciárias e de assistência social. Ora, então esses são os pontos que nos unem, e são pontos que têm que ser conquistados com muito estudo, com muito debate, com muita qualificação. Porque nós não podemos mais viver, e você tem razão, Chico, Chicão Bulhões, você tem razão, como tivéssemos no estádio do Maracanã, no jogo Vasco-Flamengo, no qual eu sou Flamengo, não sei qual é o seu clube. Eu também sou Flamengo, nesse caso. Mas do que tivesse um vascaíno. Porque ser Vasco-Flamengo é um conceito de paixão, e não um conceito racional. Se nós somos colocados como Vasco-Flamengo, jamais haverá ponto de aglutinação. E a política não é para isso. Até porque a política não será reacreditada ao cidadão simplesmente por ação de um salvador da pátria. A política é coletiva. Claro que tem que ter um líder político com capacidade de gestão, isso é inegável. Sem liderança política, com capacidade de gestão, não chegamos a lugar nenhum. Eu não concordo com a tese. O prefeito tem que ser um síndico. Tem que ser um síndico coisa nenhuma. O prefeito tem que ser um político com capacidade de gestão e escolher, entre tantas ofertas que existem, os secretários mais qualificados para estruturar suas equipes para prestar serviço à população. Então, é isso que nos une. E isso faz a gente estar aqui conversando já há 43 minutos nessa live, e que faz que a gente esteja no mesmo partido político, no PSD, buscando, sob a forma de uma coligação majoritária,
eleger, quiçá, o governador, o vice-governador, etc, etc. Eu acho que nos une na política é isso, é a possibilidade de você ofertar à população políticas públicas de qualidade. Volto a dizer, precisa da política? Precisa, mas também precisa do embasamento técnico-científico que um bom gestor deve ter. Perfeito, Luiz Paulo. Você falou bem, estamos aqui no nosso papo. Se deixar, a gente vai bater papo a noite inteira, mas temos o nosso limite aqui de tempo também, do que as pessoas estão nos acompanhando. Então, queria só que você deixasse a sua mensagem aí para a galera. Em seguida, eu deixo a minha mensagem aqui para a gente encerrar nosso bate-papo. Chicão, primeiro eu queria agradecer o seu convite de participar aqui da sua live, né? Acho que foi bastante dinâmica e bastante esclarecedora. É um prazer para mim estar na sua companhia. Eu tenho uma profunda admiração pelo seu trabalho, pela sua juventude criativa, pela sua perspectiva de futuro e, principalmente, pela dedicação que você tem demonstrado, né, em favor de resgatar a qualidade de vida da população carioca, como secretário, e agora da população fluminense, que você também já tinha abraçado quando se elegeu deputado estadual. Foi um prazer. Também agradeço a participação de tantos aqui na live, porque volte e meia sobe uma porção de coraçãozinho aqui, e eu sempre estou aqui supondo que esses coraçõezinhos são das pessoas que estão vendo e gostando do nosso debate. Muito obrigado e uma boa noite a todas e todos que nos acompanham na live. Bom, Luiz Paulo, é recíproca a admiração, a gente trabalhou muito na Assembleia juntos, vamos continuar trabalhando muito juntos ainda. Você é jovem há mais tempo que eu, mas agregou muito conhecimento ali logo que eu cheguei na Assembleia. Eu logo vi que era a referência ali para que a gente pudesse evoluir nos debates. Você tem sido uma referência importante dentro da Assembleia em vários desses debates e segurado as pontas para evitar muitos desastres maiores que poderiam ter acontecido ao longo de muitas caminhadas que a gente viu aí no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que grande parte disso se deve a esse trabalho racional de qualidade que você tem feito também na Assembleia. Então, mais uma vez, obrigado aí por ter aceitado o convite e participar da nossa live. Sucesso a nós aqui agora nessa caminhada conjunta também ao Congresso Nacional, à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Quem está nos acompanhando aí, pessoal, se vocês gostaram do nosso bate-papo, concordaram com as ideias, seja um propagador. Entre nas nossas redes, entre no nosso WhatsApp, compartilhe conteúdos, conheçam propostas, ideias, trabalho, o que já foi feito. Vocês têm duas pessoas aqui que já estão trabalhando há um tempo no Rio e trabalhando pelo Rio há bastante tempo também, tentando melhorar esses desafios e realidades. E o que a gente tem feito agora é unir forças de boas cabeças para que convirjam no que a gente precisa, que é resultado no final do dia, para que as pessoas possam usufruir de uma vida melhor, mais segura e com mais oportunidade, que é o que a gente quer e é o que a gente está precisando também. Então, Luiz Paulo, mais uma vez, obrigado. E a live vai ficar salva aqui para quem quiser nos assistir depois. Um abraço, boa noite. Abraço. A Bola Dentro de hoje vai para a data em que se comemora o fim oficial da censura no Brasil. Foi no dia 3 de agosto de 1988 que foi votado o tema da censura no âmbito da Constituição Federal. A conquista da democracia tem que ser defendida por todos os brasileiros. E, nesse momento, é um tema relevante. Vide o manifesto que ganhou corpo na sociedade brasileira em defesa da democracia. Toda forma de expressão política, intelectual, artística, científica, tem que ter todas as suas liberdades garantidas, em defesa da democracia. A bola fora de hoje vai, mais uma vez,
para o governo do Estado. É inadmissível que o governo do Estado tenha lançado um programa denominado Pacto RJ, que seria para fazer investimentos estruturantes no estado do Rio de Janeiro, visando uma política de desenvolvimento econômico e social, lança nesse programa medidas político-eleitorais, como o que está acontecendo na CEPERJ, que deveria estar sendo utilizada para ser um centro de estudos, pesquisas e de formação dos funcionários públicos, está sendo desviado da função e gerindo 2 programas, um da Secretaria de Trabalho e outro da Secretaria de Esportes, que envolve a contratação, em cada um desses programas, de mais de 9.000 pessoas. 18.000 pessoas no total, sem nenhum controle, sem cumprir as regras gerais que devem presidir os investimentos públicos. Tanto é verdade que o Tribunal de Contas do Estado suspendeu, até que todas as respostas sejam dadas ao tribunal, a execução do programa que envolve mais de 300 milhões de reais e cerca de 9.000 contratados através desse convênio da CEPERJ com a Secretaria de Esportes. É inadmissível o que nós estamos vendo.